Ai, que maravilha. ¡Esa! ¿Cómo Bienvenidos, va? bienvenidos a todos, bienvenidos a una nueva edición de Un Programa con Dos Pinos. Y hoy arrancamos distinto, hoy arrancamos con nuestro invitado de Momento Cero, porque Octavio ya fue bautizado por Matías. ¿Cómo habías puesto vos, Matías, caballero? El caballero de... no me acuerdo. El caballero de... Claro, es uno más de la escuela. Que fiz você, o Night, ¿né? Increíble. Y nada, Ustedes, sí, háblame, Pino. digo, hoy vamos a hacer un programa y yo, sin ninguna vergüenza, le voy a pedir a Octavio que toque mucho, ¿sí? No suelo hacer eso, pero yo hoy le voy a pedir que toque el programa de hoy. Aquellos que tocan la armónica, presten mucha atención porque Octavio va a tocar unas cosas increíbles y que son, ya les digo desde ahora les digo. Sí, Octavio es un genio. La verdad, para quienes no conocen Octavio es un armoniquista de Río de Janeiro, es un músico que para mí me da mucho orgullo y me da mucha honra presentarlos a ustedes y que lo conozcan y que escuchen su material, porque es alguien que innovó en la armónica diatónica. Hizo alguien que nadie hizo, que fue encarar la armónica diatónica con la armónica de do solamente y desarrollar la técnica tan perfecta como para poder desenvolverse tranquilamente en esa armónica enseguida. Y es más, durante el programa de hoy voy a hacer pruebas graciosas, porque también tiene un oído casi perfecto, es tremendo el oído que tiene. Entonces, que agarre así el tema que suena a azar, pum, y voy a decir, toca arriba de esto, y no va a cambiar la armónica, y el tipo va a tocar y va a tocar algo increíble. Los chicos habían quedado con los chicos de la escuela y todo. Hubo un día que habíamos tocado con Octavio y justo coincidíamos con un show de Gastón Marquesani, y vino y tocó Got My Motion Worker en mí con armónica de do y la rompió. Eso fue increíble. Pero sí, bueno, Octavio, nada. Hola Octavio, te mando un abraço a la distancia. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo jóia? Muito bem. Boa tarde a todos. Muito feliz por estar com vocês. Pessoas tão especiais que ajudam, né? E energizam, né, o espaço da música com a harmônica, né? Que é um amor grande que todos nós temos por esse instrumento. Então, aqui estou como mais um servo desse belo instrumento, que é a nossa rainha, que é a harmônica diatônica. Sou simplesmente mais um soldado entre muitos. Bien ahí. Bueno, se entendió, o sea, si cualquier cosa, eso también. Vamos a ir manejando con el portuñol, y cualquier cosa que no vaya entendiendo me escriben ahí en el chat de Facebook, de YouTube, pero se va entendiendo nada. Es un placer también mutuo, o placer en Pino, mutuo. Sí, Mati, decime. Explicale a Octavio lo que nos decimos Pino nosotros y ya mismo te digo de corregir en Facebook como siempre. Bueno, grabar estamos grabando, así que... Exactamente, estamos grabando, eso está todo bien. Justamente iba a compartir esto acá para que aparezca público. Estamos decime, transmitiendo... Pino, si te apareció público. Ahí lo busco. Então, Les cuento a todos, estamos transmitiendo. Otávio, eu vou te contar, porque o nome do programa é um programa com dos pinos, sabe? E o negócio é que Matias me fala pra mim Pino, e eu falo pra ele Pino, como nossos nomes, sabes? Então, porque na verdade a gente tem como um jogo que vai deconstruindo a palavra, sabe? Então, Pino, a gente fala Pino como se fosse tipo assim, um nome... Sim, cara. Não tem, tipo, falar cara, sabe? Mas não é cara, não é que todo mundo fala cara. É desse jeito. Então, a causa disso é que o nome do programa é um programa com dois pinos, com dois caras, seria. Maravilha. Le cuento a la gente entonces, Pino, de que este programa es transmitido por la Escuela Armónica de Buenos Aires. Sí. En la Escuela Armónica de Buenos Aires voy a hablar del staff, de la gente que trabaja ahí. Ellos son Natalia Herrera, el Community Manager, Federico Linari, como profesores están Federico Linari, Carla Rossi, Melissa Blanco, Tomás González, el ruso Kevin Gunset, Mariano García del Río, Alejandro Yaques y Lucas Giovanoli. Y yo. Che, Pino, para un segundo, seguimos hablando que estoy solucionando un tema de YouTube que no estaría entrando. Bueno, escúchame. Hay les cuento a la gente, ya ni bien empezamos a hablar con Octavio,
empezó a tocar unas cositas, como unos pequeños ejercicios, unas cosas que seguramente él las da cuando da clase, cuando él da aula. A quienes quieran, otra cosa, ¿no? Quienes quieran tomar clase con Otavio lo pueden contactar, yo estoy seguro que está dando aula, y honestamente debe ser algo increíble. Yo lo voy a decir públicamente, yo quiero tomar aula con Otavio, así que bueno, después veremos si tiene un lugarcito para mí, pero increíble. Otavio, ¿podrías tocar una cosita, un ejercicio, esos que me gustan a mí? Miren esto. Um exercício. Sim, se é possível. Sim. Antes de fazer, eu vou falar uma coisa só que eu acho muito importante. Sim. Que quando a gente pensa a harmônica diatônica na perspectiva cromática, que é a perspectiva de totalidade mecânica do instrumento, para quem faz a transição de trocar de gaita para tocar tudo numa gaita só, normalmente encara uma série de dificuldades, correto? Então, os meus exercícios, de uma forma geral, eles visam a gente alcançar as dificuldades, mas sempre com muito prazer. Então, é tudo uma grande brincadeira, é tudo uma coisa divertida. Então, eu pego módulos muito pequenos, módulos simples, coisas que as pessoas, de uma forma geral, que estudam harmônica de uma forma média, conseguem fazer, e é essa coisa que a gente multiplica para os outros tons. Então, uma coisa que eu costumo falar é que a gente vai despertando um mestre que mora dentro de nós, e, na verdade, a gente começa a multiplicar quem nós mesmos somos. Então, eu vou fazer uma coisa muito simples e vou multiplicar ela. Tá? Entendo. Progressivamente. Então, vamos lá. É algo muito simples. Eu imagino que as pessoas que estejam com a gaita na mão, que a harmônica na mão, possam fazer. Eu aspirei o 3, eu dei o bend no 4 e aspirei o 5. Então, não, eu dei o 3 aspirado, o bend no 4 e aspirei o 4. E voltei. Pronto. Então, essa estrutura de um tom mais meio tom, indo e voltando, ela que vai ser a estrutura mãe do exercício. E essa estrutura também pode ser pensada para baixo. A ver. E aí a ideia é justamente que a mensagem musical ela se mantenha. É como se eu falasse para alguém assim: a casa é amarela, a casa é amarela, a casa é amarela, a casa é amarela, a casa é amarela. A casa sempre vai ser amarela. O que eu mudo é a altura. Então a gente mexe com uma coisa que eu digo que é a integridade da mensagem melódica. Se a pessoa tiver dificuldade em subir tantas tonalidades ou descer tantas tonalidades, o que a gente faz é diminuir esse exercício a um núcleo menor para justamente gerar a diversão. Então, por exemplo, alguém que agora tenha ficado meio assustado com o que aconteceu, faz 2 tonalidades só. A primeira que consegue e meio tom acima. E aí começa a variar. Então, você vai mexendo com a estrutura. Vocês mexem com a... Obrigado. Vocês mexem... Então, assim, a diversão, o prazer em tocar gaita é sempre
a nossa linha mestra. Muito obrigado pelo convite e eu espero que isso seja uma hora muito, muito boa para todos nós, porque a gente só aprende convivendo. Eso fueron nada más que 5. A ver, a la gente que nos está mirando, ¿no? Digo, fueron 5 minutos, o sea, de una cosa increíble. Bueno, nada, gracias, Otavio, eso estuvo tremendo. No. Bueno, Pino, vamos a hablar un poco, también te vamos a explicar, esto decíselo vos, Pino, de que el programa no es como un invitado, no es entrevista, sino que es más hablar entre nosotros como si fuera que estamos tomando un café. Sí. Otávio, o programa não é tipo, você vai ser nosso convidado, a gente vai fazer uma interview, não, você vai ser mais um do programa e você, se tem vontade de falar uma coisa, fala, se você tem vontade de tocar, toca, se você tem vontade de ir ao banheiro, vai, depois você volta, tem problema não, aqui fique tranquilo, como em casa, sabe, como que a gente está bebendo um café aqui. Muito sentado, obrigado. Sabe? É isso, café. É isso, sabe? É isso um pouco que a gente gostaria de falar. Y si la gente, los que están escuchando, quieren hacer una pregunta, o en serio lo que dice Mati de estudiar con Otavio, que es como, para Mati, para mí, es alguien como yo le decía recién a Mati, empecemos a estudiar con Otavio porque es como ir al gimnasio, loco. ¿No? Te pone en una situación de exigencia técnica y hace cosas que son realmente técnicamente difíciles y que después eso lo puede aplicar uno a la musicalidad, que eso también es un poco lo importante, no solo quedarse con eso de ese pasaje. Fíjense que Otavio en un segundo les dio un ejercicio técnico y de ese ejercicio técnico hizo subdivisiones rítmicas y creó una melodía enseguida y la hizo pasar por distintos tipos de ritmo con 3 notas. Y que era un ejercicio más que nada técnico lo que estaba ahí ejecutando Otavio. O sea que es otro enfoque y también es un poco eso también que a mí me parece Otavio, que es uno de los grandes maestros de la armónica y para mí es un placer que esté acá con nosotros y con nosotros hablando así como si fuese uno más, porque para mí es como ahí un mestre, es que justamente él lo encaró desde su lado de ver cómo poder llegar y fue una búsqueda constante. Y una búsqueda en donde seguramente le habrá pasado muy mal porque claro, hay mucha crítica. O que estou falando, Otávio, se você pode falar, como que foi aquela época que você tentou procurar por caminhos, por trilhos que ninguém tinha caminhado, sabe? E eu acho que também não foi muito complicado porque não tinha ninguém para falar vamos por aqui ou vamos para lá, sabe? Fale um pouco disso. Pessoal, fico muito feliz. Eu fico muito feliz porque estamos ouvindo o Jefferson, um grande irmão. Eu já percebi que o Jefferson está aqui com a gente, o que é um sinal muito bom, de energia boa. Mando meu abraço para esse irmão querido. O que acontece? Eu vou tentar resumir de uma forma bastante grotesca, mas para a gente ter um programa rápido, né, e bom nesse sentido e não parar nesse assunto de vez. Quando eu comecei a estudar harmônica, logo meu professor falou que existiam 12 posições, né? E eu tinha 14, 15 anos e eu gostava muito de videogame. Quando eu vi 12 posições, eu logo imaginei as fases de um videogame, né? Então eu pensei, poxa, então eu vou saber tocar gaita quando eu chegar na 12ª. Sim. E foi um pensamento inocente. E... Bom, quando cheguei na 6ª, estou falando alto, baixo. A minha esposa está aqui me ajudando, porque eu estou de fone, eu devo estar falando muito alto. Não, mas tá. Estou falando rápido. Pino, fíjate. Bueno, aí, só um minutinho, vou traduzir o que falou. Mati, não sei se você entendeu. Pino, pará. Fíjate si están dando YouTube después. Pero no, YouTube no están dando. Tenemos problema que YouTube no va a estar andando. El programa se va a subir después de la transmisión porque hubo un problema. Estamos saliendo solo por Facebook, hubo un problema con YouTube. Después el programa se está grabando y lo vamos a subir a YouTube grabado. A YouTube, perfecto, lo subimos después. Entonces. No, lamento informar que hubo un problema con eso. Nada, que es gracioso como Otavio dice que cuando empezó a los 14, 15 años, su profesor le había dicho como que existían 12 posiciones y a él le gustaban mucho los videojuegos de arcade y él decía, bueno, son 12 posiciones, son como 12 niveles, entonces yo voy a aprender a tocar la armónica cuando llegue al nivel 12 y esa era como su idea cuando arrancó. Fala, Otávio, então. Isso de uma forma muito inocente, de uma forma muito pura e despretensiosa, como quem realmente está jogando mais um jogo. E eu antes comecei tocando percussão, passei pelo contrabaixo, mas enfim. Quando eu cheguei na 5ª posição e fui para a 6ª, eu fiquei sabendo que a 6ª posição não era tocada
porque faltaria uma nota para a sexta posição, que seria o Fá sustenido do 5, e que não existiria referência, não existiam referências de sexta posição. E aí eu fiquei pensando, ué, mas se não dá para fazer 6, como é que vai dar para fazer 12? Aí meu pai falou, olha, você precisa estudar a gaita cromática, que no Brasil era considerada a gaita profissional. Não. E aí eu fui estudar com o Maurício Einhorn, logo nos primeiros meses de aulas com o Maurício Einhorn, o meu professor de gaita diatônica me falou de um vídeo que tinha chegado do Howard Levy, e que falou assim, Otávio, você vai gostar desse vídeo, eu acho que você vai se dar bem com esse vídeo. E eu peguei o vídeo, e quando eu ouvi o overblow do 6, eu parei o vídeo e eu só me dei o direito de continuar a assistir depois que eu fizesse o overblow. E aí eu percebi que ali tinha um si bemol. E logo na sequência eu percebi o Fá sustenido. Quando eu consegui fazer o Fá sustenido, meio que a vida parou e eu falei, opa, tá aqui a sexta posição. E eu resolvi prosseguir nisso. E comecei a frequentar as aulas do Maurício Einhorn, só que em vez de fazer os exercícios na gaita cromática, eu passei a fazer os exercícios na diatônica. Nossa. E já ali o próprio Maurício já falava, não, isso não vai dar certo, o instrumento não foi feito para isso, você está forçando. Só un minutín, que vos falar en español. Entonces, eso está bueno como lo cuenta él. Dice que empezó a tocar las posiciones hasta que llegó a la sexta posición y le faltaba el Fá sostenido. Y su profesor en un momento le consigue un DVD de Howard Levy y le dice, mira, esto te va a interesar. Y era el de las 12 posiciones de Howard Levy de los 90. Qué genio el profe. Quem que foi seu professor que deu para você o DVD de Howard Levy? Muito querido Rodrigo Eberienos, que certamente é uma das minhas grandes referências de técnica de harmônica diatônica. Nossa. Entonces, él agarró y con ese DVD empezó a escucharlo y que llegó un momento que percibió que había un si bemol. Y dijo, no, voy a parar, no voy a seguir viendo el DVD porque acá hay algo raro. Y empezó a percibir que había el si bemol y fue intentando y de repente había sacado la primera nota como el Fá sostenido y el si bemol le apareció y dijo que ahí cuando apareció ese Fá sostenido fue como, se me cambió el mundo es otra cosa. Y ahí dijo, bueno, ya tengo el Fá sostenido, tengo la sexta posición, puedo tocar esta sexta posición. Y en definitiva lo que empezó a hacer fue agarrar y estudiar todos los estudios de Mauricio Einhorn, que bueno, ya los oyentes de la escuela ya lo conocen a Mauricio, y todos esos estudios que ya son difíciles para cromática, los empezó a estudiar para diatónica. Y Mauricio lo miraba como diciendo, ahí no está hecho para eso la armónica, no te va a dar, no sé, fíjate, manejala, ¿viste? Está complicado. Pero eso es lo que yo creo que es muy valioso de él, de seguir y decir, no, bueno, yo voy a probar y seguramente voy a poder. Fala então, Otávio. Pois é, aí nesse período, meu pai começou a me levar para assistir um trio de jazz. Um trio de grandes músicos e que me deixavam tocar uma música com eles, que era um blues. Aí aconteceu uma das cenas que me impulsionou a tocar cromaticamente, que foi assim, você toca gaita? Toco. Deixa eu ver a sua gaita. Aí eu mostrei, a minha gaita. É a gaita que não tem botão, né? Eu falei, essa gaita aí, então peraí, qual é a sua gaita? Eu falei, a minha gaita é uma gaita em si bemol. Mas o blues não pode ser em si bemol, né? E falando rindo, sabe? Vocês tocam num tom que não é o tom da gaita, né? Eu falei, tem que ser em Fá. Aí vamos lá, puxar um blues para tocar com o menino aqui. E aquilo me machucava, porque quando chegava um saxofonista, geralmente era, oi Zé, como é que tá, Zé? Tudo bem? Trouxe o saxofone? Trouxe a flauta? Vamos tocar. E comigo não era assim, comigo era, aí, vamos tocar aquele blues com ele, que o blues com ele tem que ser em Fá. Quer traduzir? Não, mas deu para entender, eu acho que deu para entender tudo. E aí teve uma hora que eles começaram a falar assim, olha, você tem um bom gosto melódico. Aí puxaram ao blues, do Miles Davis. Foi aí que a coisa começou mesmo a andar, porque quando em All Blues é um blues, um blues valsa, né? Uma valsa blues, que tem um acorde diferente da estrutura original do blues. Sim.
All Blues é um blues em sol, que tem aquele acorde de dó, volta para sol, aí vai Ré 7, Mi bemol 7, Ré 7 e sol. Na hora desse Mi bemol, na hora do Mi bemol 7, eu não sabia que era Mi bemol 7, porque eu tocava de qualquer jeito, a música era em sol, eu tocava em sol, sem pensar em escala, do jeito que a gente sabe como é que é. E quando chegava esse acorde Mi bemol, eu sempre achava que a minha frase ficava estranha. Porque é muito comum no turnaround a gente aspirar o 6, né? Sim. E aí não dava muito certo, a frase não ficava boa. E exatamente na hora desse acorde, eu percebia que o saxofonista fazia uma frase linda, que o baixista fazia uma frase linda, que o pianista fazia uma frase linda. E eu nunca dava uma frase bacana. E aí eu comecei a ficar chateado com isso. E perguntei, poxa, o que acontece na hora dessa música? O que acontece nessa hora? Aí ele falou, não, então, a gente puxou essa música para ver se você sabia. Pô, mas eu não sabia. É um Mi bemol 7. Eu falei, poxa, mas eu nunca toquei nesse tom na gaita em dó. E aí eles foram muito generosos comigo e me levaram no intervalo de um set para o outro, na mesa do restaurante, escreveram na mesa com giz de cera, né, com caneta, escreveram as notas. Falou, Otávio, se defende tocando essas notas aqui. E aí eu comecei a gostar. E aí eu ficava torcendo para aí a minha forma de pensar mudou. Eu ficava torcendo para aquele momento da música acontecer. E eu comecei a gostar de músicas que tinham essas coisas, sabe? Que tinham esses obstáculos. Continúo. No, eso me traducís, porfa. No, que él empezó a gustar de ese tipo de músicas en donde percibía que había como algo rarito, como ese mi bemol del blues. Sí. Que él percibía, el mi bemol de All Blues, gracias a los músicos, un día en el restaurante le escribieron, no, es un mi bemol 7, con estas notas la rompe. Y bueno, a partir de eso él empezó a escuchar música que volvía a escuchar y cada vez que escuchaba una canción que él percibía que había como un desplazamiento tonal o algo así medio raro como en el do blues, le generaba intriga, entonces él como que empezó a buscar ese tipo de música. Entiendo. E aí eles começaram a me apresentar outras músicas, né? E me sugeriram Cantaloupe Island, que é um clássico. Sim. E aí Cantaloupe realmente desorganizou a minha forma de pensar, porque eu tive a primeira experiência de ter dificuldade de achar qual harmônica eu ia pegar. Se eu pegasse uma harmônica em Mi bemol, eu teria que tocar em terceira posição. É que eu não penso mais em posição, esse nome eu não uso posições. Eu teria que tocar como se fosse em Ré menor na gaita em Dó, em Si bemol mixolídio na gaita em Dó, e em Si menor na gaita em Dó. Então, se eu pegasse uma gaita em Mi bemol, não ficava legal. Se eu pegasse uma gaita em Si bemol, eu teria que tocar como se fosse em Sol na gaita em Dó, em Mi bemol na gaita em Dó, em Mi menor na gaita em Dó. Também não ia dar muito certo. Então, comecei a ter dificuldade de achar qual gaita. Dessa data para frente, e aí vamos de 1996 até 1999, eu fui reduzindo o número de gaitas que eu usava. Até o ano de 2000, que eu fiz uma turnê em Nova York, tocando no Blue Note. Nessa turnê em Nova York, eu acabei tocando com o pessoal de Bossa Nova, comecei a dar canja em outros lugares. E em Nova York é tudo muito rápido, as pessoas pensam muito rápido, leem partitura muito rápido, e eu comecei a me enrolar, a ter confusão com 4 gaitas. E cheguei no Brasil com uma experiência maior, porque Nova York é uma pressão de raciocínio muito grande. William, vos sos como mi... Sí, yo sé el parámetro de sintiendo, no entiendo. Sí. La parte de Nueva York, yo lo que no entendí es lo de las 4 gaitas. ¿Él tenía 4 armónicas? Claro, el tema es así. Dice que él en los años 90 se fue para Nueva York y tuvo que hacer una gira en Nueva York y empezó a conocer músicos en Nueva York y que se dio cuenta que, claro, en Nueva York me dice, son todos músicos y son todos muy rápidos. Me dice, todos tocan bien, todos tocan rápido, todos leen increíble, todos leen bien. Me dice, y yo me dice, en ese momento, me dice, más o menos me manejaba con 4 armónicas. En los 90, pero ¿cuántos años tiene él? Perdón, me quedé pensando. Otávio, quantos anos você tem? Eu tenho 39 hoje. Eu sou de 1980, sou de dezembro de 1980. Entonces entendí mal, fue entonces en los 2000.
Aí tá a diferença. Isso, foi 2000. Foi em 2000 que eu fui. Tá. Entre 96 e 99, eu fui reduzindo o número de harmónicas. Tá. Entonces, entre el 96 y el 99, él pasó de usar muchas armónicas a usar casi nada, que eran esas 4. Entonces, en el 2000 él viajó a Estados Unidos y en Nueva York empezó a conocer músicos y, claro, se dio cuenta de esa situación. Y después, cuando volvió, tuvo que empezar a racionalizar la música de otra manera, que es lo que va a contar ahora. Fallenton. E aí, quando eu tava nessa turnê em Nova York, eu usava a gaita em Lo-Fa, em Sol, em Si bemol e em Dó. Sim. Que eu conseguia, com 4 gaitas, me relacionar melhor com a totalidade de tonalidade. Sim. E aí, o que aconteceu? Quando eu voltei, eu fui convidado a substituir o Maurício Einhorn num evento de gaita em Minas Gerais. O Maurício Einhorn não pôde ir e me indicou. Falou, olha, eu não posso ir, chama o Otávio, que é um aluno meu e tal, e que gosta muito de estudar, e eu acho que vocês vão ter um workshop legal com eles. E foi o primeiro workshop que eu dei na minha vida. Quantos anos você tinha naquela 20. época? 20. Entonces, Mauricio Einhorn tenía que dar un workshop en Minas Gerais, y nada, él no podía, y entonces lo llamó. Y lo mandó a él. Claro, lo manda a él y se anda que lo va a ver. Tenía 20 años. Fallenton. E aí, eu conheci um aluno, eu tive um aluno ali que eu conheci nesse evento, que ele veio estudar no Rio de Janeiro comigo e passou a ser o luthier que cuidou das minhas gaitas por bons anos. Por quase 10 anos foi um luthier fiel, que eu não sei onde ele foi parar, até hoje eu quero saber onde ele foi parar, não sei onde ele foi parar. E esse aluno meu, quando veio para o Rio, ele falou para mim assim, me conheceu no workshop em Minas, falou, eu vou para o Rio estudar com você. Quando ele chegou no Rio, ele falou, Otávio, eu tomei uma decisão. Já que dá para tocar em todos os tons numa gaita só, e eu ainda não toco tudo que eu desejo, eu vou assumir logo uma gaita só e aprendo desse jeito. Aí eu falei para ele assim, não, você não vai fazer isso, não. Ele falou, claro que eu vou fazer, cara, eu quero tocar tudo numa gaita só. Eu falei, não, você não vai fazer isso, não, quem vai fazer isso sou eu. Aí ele falou assim, pô, Otávio, mas eu acabei de ter a ideia. Eu falei, mas eu preciso estudar antes de você para te ensinar. Então eu toco tudo numa gaita em dó, porque eu tive que ensinar alguém a fazer isso, e na hora que eu comecei a fazer isso, poucos meses depois eu fui chamado para um festival internacional de harmônicas em São Paulo. E aí eu falei para ele assim, você vai comigo? Aí ele falou, vou. Você cuida das minhas gaitas comigo? Então é o seguinte, todas as minhas gaitas são suas, eu só vou ficar com as gaitas em dó, e eu vou pela primeira vez dizer que eu toco tudo numa gaita só. Então em 2003, eu acho que foi isso, eu apareci num cartaz de festival internacional como sendo o cara que ia tocar em todos os tons numa gaita só. Então, aí nesse momento, a comunidade gaitística já ficou meio assim comigo, sabe? Claro, dijeron, como que toca tudo. Esse cara é metido, esse cara é besta. E aí, eu lembro que foi um desafio, que o primeiro número que eu fiz no festival foi um número livre. Né? Eu me joguei a tocar gaita tocando o que viesse na minha cabeça. Livre, e foi lindo. Sozinho ou com alguém? Sozinho e sem melodia, só improviso. E esse foi seu primeiro show? Foi o primeiro... Não. Primeiro show eu toquei em 97, 96. Não. Eu tive... Falei mais, foi seu primeiro show tipo com uma só gaita só? Eu acho que foi. Mas eu já tocava. Quando eu voltei de Nova York, em 2001 eu já fazia isso. Mas passou a ser público esse tipo de informação a partir, acho que, de 2003. E aí como é que eu fiz? Para realmente estudar tudo numa gaita só, eu dei todas as minhas gaitas para o luthier. Para ele poder ter um lixo para poder trocar a paleta dos outros. Então, a condição para eu estudar tudo numa gaita só foi eu não ter mais gaitas. Então, eu tenho aqui um case de gaita. Tudo meu aqui. Tudo meu aqui é em dó. Eu não tenho outras gaitas. E como foi o desapego das gaitas? Tipo, foi quê? Subite un poco tu volumen, que me dijeron que está bajito. Ahí me escucha mejor. ¿Cómo que foi o desapego daquelas gaitas? Porque foi triste, né? Tipo, não. Muito. Quero não mais elas. Muito triste, porque pode passar o tempo que for, né? Eu sempre tenho essa memória de que eu sou um gaitista de blues, sabe?
Então eu gosto de maleta, eu gosto dessa parafernália da gaita, eu gosto. É que realmente eu fiz uma opção e, de uma certa forma, e isso está na vida, né? Cada um sabe a cruz que carrega, né? E eu optei por essa cruz, mas assim, mais como um soldado da harmônica, sabe? Como mais um servo a serviço do desenvolvimento da harmônica, me coloquei à disposição e há mais de 20 anos eu coloco a minha história musical a serviço da harmônica. Então, quando eu ouço algum elogio, alguma crítica, eu sempre converso com a harmônica, eu falo, a culpa é sua, ou o mérito é seu. Então, assim, eu gosto de ver você tocando, eu falo pra gaita, viu? Gostaram de você. Eu achei muito estranho o seu som, eu falo pra gaita, estão achando você estranha. Então ela é uma amiga minha, sabe? As minhas gaitas são muito amigas minhas, porque eu não tenho muitas gaitas, então eu tenho uma intimidade muito grande. Meus instrumentos têm mais de 10 anos, né? Eu toco com instrumentos que têm 20 anos. No, bueno, Mate, ahí entendiste casi todo, ¿no? Hay partes que me perdí, pero... No, lo que dice de que... Yo le pregunté si fue difícil desprenderse de ese momento de las armónicas, porque él empezó a tocar cuando tomó la decisión, agarró todo su set de armónicas y fue al luthier y le dijo, mira, yo te dejo todo esto, me desprendo y me quedo con las que están en do, y si algún día rompo lengüeta, intentá de más o menos armar con todo esto que te doy, bancame forever. Claro. Y eso fue el momento, y dice, ahí fue cuando me sentí como diciendo, bueno, tengo que tocar, no me queda otra, tengo 6 armónicas en do, se pudrió todo. Y dice que desde ese momento tiene una relación muy fuerte con sus 6 armónicas o 8, porque son las mismas que hace más de 10 años que tiene, y ya conoce cada cosita y cada es como es todo perfectísimo, y está bueno, y quiero que los que nos están escuchando entiendan un poco la situación de que esto que está haciendo Ottavio, no hay nadie en el mundo que haga algo así. Ottavio, cuando Howard Levy llegó a Brasil, no sé si la primera vez, pero la ponele, ya se corría como la bola de que había alguien que tocaba todo con armónica de do, y como que yo me acuerdo siendo chico que se sabía de que había alguien, pero no se entendía, y era como un mito. Había alguien en Brasil que tocaba todo con armónica de do. Y efectivamente era Ottavio, y es súper como válido el camino que hizo, porque es como diciendo, bueno, yo creo que vas por acá, y soy feliz con esto, y eso para mí está buenísimo, que los que nos están escuchando entiendan que es así y por qué lo queremos tanto Ottavio, y es como que da su vida por la armónica. Es como él lo dijo mismo, es un soldado de la armónica, y es como alguien que va a estar ahí por el instrumento, o sea es alguien como del instrumento, y es un freak como nosotros, y le encanta hablar de la armónica, y es un apasionado más. Pino, ¿ibas a decir algo? Sí, te iba a decir, a mí me parece, digo, él conoce a la perfección sus armónicas, ¿no? Las que tiene ahí. Digo, yo a veces hay cosas que toco y depende qué armónica tengo, digo, ¿puedo tocar esto o no puedo tocar esto? Por ejemplo, si el overdraw de 6 en de 7 está bien, ponele. Si me siento cómodo haciéndolo, si tengo que aspirar con poco aire, etcétera, ¿viste? Y yo me imagino que Ottavio conoce cada celdilla de cada armónica que tiene a la perfección. Sí. Ese es el punto. Sí. Qué interesante, ¿eh? Es para tener en cuenta. Porque no hay la cantidad de armónicas, de tener 70 armónicas, 40, 30, lo que sea. No, que de hecho, yo también hablando con Ottavio, él después me contaba y me decía, eso fue una etapa, me dice, pero cuando me quise acordar pasaron más de 10 años, me dice, y para mí hoy, me dice, cuando veo un armoniquista que agarra otra armónica y toca overblows y cosas, me dice, me parece muy admirable, porque en definitiva es como que él tiene que memorizar distintas posiciones de lengua para todas las armónicas, y yo ya como que memoricé esta, y para yo el mi bemol lo toco así. Y entonces es como otra manera de pensarlo, ¿sí? Porque, por ejemplo, a mí me pasa, yo por ahí estoy más en la situación donde efectivamente soy medio como Ottavio, uso 4 o 5 armónicas, Pino lo sabe. O sea, hay armónicas que de hecho recién hubo tiempo que ni tuve tonalidad de cierta armónica, que se las pedí. Perdón, te tengo que decir esto. Con Pino ensayábamos en una orquesta y tocábamos, y Pino llevaba solamente una armónica. Llevaba un si bemol y tocaba todo con el si bemol. Y yo decía, ¿pero por qué no traes las demás? Y ahora no puedo decir nada porque Ottavio toca solamente con do. No, bueno, pero eso era por otra situación, porque era más chico y hacía cualquiera antes de los ensayos, entonces llegaba con la decimos. Pero lo que voy es que está buenísimo como lo ve, y en mi caso, lo que yo iba a contar, uso 4 o 5 armónicas,
Y bueno, como que es verdad, o sea, yo ya sé más o menos cómo es la lengua en el overbrow de 4, 5 y 6 en la armónica de si bemol, y también sé cómo es en la de la bemol, que es una que uso mucho. Hay ciertas diferencias técnicas. Y él lo plantea como movimientos musculares, que son efectivos. O sea, yo para hacer 4 y 5, 6 en esta armónica son ciertos movimientos musculares que son distintos para estas. En el caso de él lo simplifica mucho más, porque él para hacer un fa sostenido, toda su vida va a ser un movimiento. O sea, serían 12, por así decirlo, movimientos de lengua y punto, y su musculatura se cierra ahí. Entonces él, como me decía, yo lo veo distinto. Hoy por hoy para mí me parece mucho más difícil poder tocar bien una melodía en 4 o 5 armónicas distintas y que te suene bien y que te suene igual, a que para mí tocarlo en la misma de do. Y si lo analizás desde su punto de visión, también tiene razón. Entonces como que el paradigma es súper por ahí literario esta discusión, ¿viste? Es como muy filósofa. Es como siempre, ver cómo yo la veo así. Por supuesto, pero a ver, esto que decís vos, digo, Octavio usa armónica de do. Vos usás un par de armónicas, ¿sí? Hay gente que capaz que usa un do low y lo usa un montón. Hay gente que le cambia la afinación al 5 aspirado. Como vimos el otro día, sí. O como vimos el otro día, y trabaja en eso. Digo, lo bueno de lo nuestro es que cada cual que haga lo que quiera y le sirva, y lo pueda aprovechar y disfrutar, porque se trata de eso, de disfrutar. Eso es lo que yo creo. Chicos, les voy a leer un par de mensajes que tenemos acá de la gente en Facebook, ¿de acuerdo? Sí, okay. Sí. Mateo Peralta, hola, abrazo. Bueno, ¿ves? Octavio, Mateo es un muchacho que toca unas cosas muy raras, muy rápidas, muy buenas. Mateo, é um cara que é isso, toca muito lindo e toca. Ele tem seu caminho na gaita e a causa disso a gente quer muito ele. E ele manda abraço para você também. Nicolás, un abrazo. Abrazo, Mateo. Nicolás Bueno acá saluda. Yo subí de Nico un video que estaba tocando en la terraza haciendo un blues muy copado, muy bueno, muy lindo. Martín Truco, buenas tardes del departamento de Iriondo. Bueno, tierra de toda la vida, me encantó ese nombre. Buenas tardes, Pino, queridos, saludos para todos. Nani, Daniela, hola gente linda, hola Nani. Ignacio Gómez, Ignacio de Uruguay, ¿no? Sí, acá está, ¿o no? No veo nada, no veo bien. Bueno, tremendo pone Ignacio. Marcelo Quiroga, jaja, que crack. Darío Ezequiel, que dice que no anda en YouTube. Marce. Matías Recouso, que siempre nos mira. Qué bueno ver los maestros, qué bueno que estés acá con nosotros. Diego Alberto Rival, aplauso. Gustavo Fabián Rogel, que vive en Bucios, dice, buenas. Vi a Octavio aquí en Bucios hace como 25 años. Él tenía 19 o 20 años. Tocaba temas de Miles Davis en diatónica. Tocaba con Vladomir, un guitarrista. No podía creer cuando lo escuchaba. Ahí tenés a alguien que te vio hace muchos años. Conseguiu compreender o que falou Matias, Otávio? Foi alguém que me viu tocar em Búzios quando eu tinha 25 anos. Isso. Pois é, eu tive em Búzios, fiquei quase 2 meses tocando em Búzios todos os dias. E Búzios é um lugar muito bonito. É um lugar de praias bem bonito. Agora está lotado de argentinos. É isso. E a gente tocava na hora do almoço e à noite. E como a gente tocava todos os dias, foi um período muito bom, porque o repertório mudava o tempo inteiro, né? E eu estava comendo o repertório, querendo aprender músicas. Então, foi um período muito bom. Eu acho que eu sei quem é. Acho que eu sei quem é. É que eu tocava num lugar chamado Panamá. Talvez ele lembre... Era um lugar chamado Panamá. Eu acho que era ali que ele me viu tocar. E Miles Davis sempre foi uma referência para mí, enfim. Sí. Mati, ¿más mensajes? Sí, sigo. El lugar se llama Panamá. Le mandamos un beso a Roberto Zavalla, el periodista de jazz más reconocido de Argentina, que a veces nos mira y bueno, el tema favorito de él es Panamá. Es verdad, yo cada vez que escucho Panamá, la palabra, o hablan de él, estaban los Panamá Papers, yo me acuerdo, y cada vez que escuchaba Panamá Papers me acordaba de Roberto Zavala, pues nos pedía ese tema Panamá. Nos pedía siempre tocar ese tema. Bueno, también tenemos a Marcos Cabrera, que dice, qué legal Octavio. Yo les cuento, Marcos Cabrera, para quienes no conocen, es un armonicista es venezolano, que creo que está viviendo en Brasil, si no me equivoco. En algún momento charlamos porque queríamos que venga a Argentina, hacer unas cosas, pero bueno, si antes estaba complicado, ahora está peor todavía.
Pero bueno, le mandamos un beso a Marcos que toca, si no, mirá, creo que me mandó una cosa tocando una música brasilera, no sé si era un forró, no sé, no me acuerdo ahora bien qué era, pero estaba buenísimo. Darío Ezequiel Aliani, pregunta para Otavio. Yo le digo Octavio, pero me equivoco, no está bien, es Otavio, sin C. Dice, pregunta para Otavio, ¿qué posición en la armónica disfruta más de tocar? Yo lo dejo que lo conteste él porque él no sé si habla de posiciones, ¿de acuerdo? Así que Pino, preguntale vos, bien. No, Otávio compreendeu tudo, acho. Perfeito. Eu não utilizo o termo posições, e aí eu explico rapidamente por quê. Porque, na verdade, a gente tem 12 notas, né, musicais, né, no Ocidente, né? As naturais e as 5 notas pretas, né? Que, na realidade, todas elas ocupam o mesmo espaço na escala cromática. Então, entre elas não há diferença. Acontece que, se a gente for pensar em termos de harmonia, por exemplo, o Sol, quando você fala segunda posição, a mim você não diz nada, porque o Sol pode ser menor, pode ser maior, pode ser diminuto, pode ser meio diminuto, pode ser um Lá sustenido 9, pode ser um Lá sus, um Sol sus. Então, o Sol, para mim, não me diz nada, porque, na realidade, você só me diz a cabeça do acorde, você não me diz o resto. E a escala não é composta por uma nota, a escala é composta por uma sequência. Então, eu preciso entender qual é a situação. Então, a segunda posição, eu só consigo entender que você está falando que é Sol na gaita em Dó. Mas, para uma questão musical, em termos de harmonia, você não está me dizendo nada. Então, quer dizer, a segunda posição ela tem diversas situações. Por exemplo, aqui, ó, você pode ter um Sol maior. Toca aí. Você pode ter um Sol dórico, né? Você pode ter você pode ter um Sol frígio, né? Você pode ter um Sol lídio. Você pode ter um Sol mixolídio. Você pode ter um Sol eólio. Você pode ter um Sol lócreo. Você pode ter um Sol tons inteiros. Ó. Você pode ter um Sol diminuto. Você pode ter um Sol ainda que é o diminuto ao contrário, né? Então, assim, você pode ter um Sol alterado. Você pode ter um Sol Lídio bemol 7. Você pode ter um Sol menor melódico. Você pode ter um Sol menor harmônico. Então... Excelente. Se le pongo uma base rítmica, suena... Então, quando você fala assim, segunda posição, aí é uma crítica que eu faço, porque a palavra posições ela só existe na harmônica diatônica. Na harmônica cromática ninguém fala isso, nenhum pianista entende isso, nenhum baixista entende isso. Então, assim, a música é uma coisa que a gente faz junto. Então, se o que eu falo não for comunicativo, não me serve. Então, eu só consigo falar sobre posições com gaitistas de diatônica. E eu acho que isso não faz bem para nós mesmos, porque isso nos isola, nos coloca como submúsicos. E eu falo isso não pelos outros, eu falo isso por mim, porque na hora lá, quando eu tinha 16 anos, ia dar uma canja e falavam, não, mas a gaita dele é em si bemol, mas tem que ser em Fá. Eu sentia que tinha um rebaixamento, sabe? E eu venho estudando esse tempo todo para contribuir, quando eu falo que é um soldado, é no sentido de que a gente vai cada vez mais alcançar um respeito maior da comunidade musical. Então, quando eu sou convidado para tocar com um grande músico, eu fico muito feliz, porque não é o Otávio que está sendo chamado, é a gaita diatônica, sabe? Então, eu sou simplesmente um corpo que veste uma armadura, que é essa aqui. Então, assim, quem toca, a música é som, né? A música é som. Então, assim, eu tô aqui, ela tá aqui, mas o que a gente bota no ouvido, fone para ouvir, é o som da gaita. O que importa é o som. E na hora que o som está acontecendo, todo mundo é do mesmo tamanho. A diatônica, o sax, o piano, o baixo, a bateria. Na hora do som, todo mundo é igual. E é isso. Então é colocar a diatônica junto com todo mundo. Bueno, perfecto. Se entendió bastante, pero lo explico. O sea, lo que él interpreta un poco es que él no ve la música o la armónica por posiciones. Cuando, por ejemplo, vos hablabas de sol y segunda posición,
él no lo encara como segunda posición porque justamente él piensa que el sol es como la cabeza del acorde y que no dice nada, o sea, es un sol. Entonces, por así decirlo, no determina que sea una posición. Y dio ejemplos de tipos de soles y tipos de movimientos que hay de sol a sol y que pueden generar distintas tensiones, como puede ser el eólico, el frigio, el mixolidio o el lidio bemol 7 o varios que él fue tocando, y que son ejemplos como para también entender de que cuando él sintió que tenía 14, 15 años y que sintió como que lo subvaloraban como músico, al punto de decir, bueno, vos tocas con la de si bemol, tocas ahora en fa y eso va a ser así. Él se dedicó más de 20 años a estudiar como para poder hacer de que el instrumento trascienda esa barrera. Y él se siente un soldado del instrumento porque cuando hay algún artista importante de Brasil que lo llama para tocar, él siente que no es que también lo llama él, sino que llama al instrumento. Y que cuando el instrumento suena bien y a la hora de sonido, el sonido es uno y el sonido va a ser tanto de la armónica como de la batería, como del saxo. Y lo importante es generar eso del sonido. Y eso excede un poco la situación de posiciones. Entonces es un poco el criterio que él tiene de por qué no llama de posiciones, porque también está bueno poder desenvolver la armónica y llevarla a un plano más profesional y que tenga mayor respeto, porque si no también es como contraproducente, porque él lo que dice es que yo no vi ningún pianista que hable de posiciones, ni saxofonistas, ni bateristas, solamente en la armónica y diatónicos que tocan, porque en la cromática tampoco existe. Entonces, con los años, él lo analiza y siente que tal vez es como un error a veces también hablar y comulgar el hecho de la posición, porque por ahí es algo que uno hace y que genera como cierto patrón más fácil y hace que naturalmente quedes como por un de bajo nivel académico, claro, que no puedas te pones un acceder techo a lo vos otro. solo. Y es como autoponerse un cheto. Cheto. Es como autoponerse un techo y decir, bueno, voy a estar limitado hasta acá porque no puedo seguir creciendo. Entonces el hecho Igual, de poder pensarlo afuera de, esa, de las posiciones hizo que él pueda seguir desarrollando el camino y hoy por hoy ni lo piensa así. igual creo, Pino tampoco lo ve Yo así. tampoco lo veo así, sí. Hace Não, muchas. e tem posso continuar só um pouquinho, que esse Sí, tema é fale, muito fale, curioso. tranquilo. É que é o seguinte também, se a gente for aí, eu entendo a origem das posições, porque eu aprendi assim, eu entendo, eu não estou dizendo, a gente não está querendo inventar a roda, eu não estou aqui para inventar a roda, para dizer que a Terra é quadrada, não é isso. Mirá que yo soy terraplanista, ¿no? Não, a Terra é redonda. E a gente é só parte de uma grande história, que é a história da harmônica. A gente é uma parte pequena, né? Então a gente está fazendo a coisa evoluir, né? A gente não tem como ser as mesmas pessoas do século XIX, nem que a gente queira, a gente não tem como. A gente precisa assumir o nosso tempo. Então, quando você pega alguns manuais, você tem alguns subnomes. Então, em vez de falar segunda posição, né, fala-se cross harp. Em vez de falar primeira posição, se fala straight harp. E aí que você entende um pouco do porquê das posições. As posições, elas têm a ver com o fato do instrumento ser entendido como diatônico. Por isso que a segunda é cross harp, porque de todas as notas da escala diatônica de dó, a quinta é a que cruza. É a que cruza. Fisicamente é o contrário, por isso que é cross. Straight quer dizer exatamente, por isso que a primeira é exatamente o dó. Agora, vocês percebem que da quarta para frente não se diz o nome das posições. Tiene nombre, claro. Então não tem como ter 12 posições, porque se a gaita fosse diatônica, ou seja, se ela só tocasse no campo harmônico de dó maior, ela só teria 7 posições, porque ela teria as notas da escala diatônica, né, que é a escala maior. E diatônica porque ela tem duas situações harmônicas, que é o dominante e a fundamental, a tônica. Então seria dó maior e o sol 7, por isso diatônico. Então, assim, se a gaita é diatônica e se fala cross harp, straight harp, justamente você não tem como ter 12 posições. Foi aí que eu comecei a entender que esse sistema pedagógico, ele não fecha. Ele não, na matemática, a gente costuma falar a prova dos 9, né? Quando a gente faz a conta para frente e a gente, para saber se a conta é verdadeira, a gente faz a conta ao contrário. Então, se a gente fizer a conta das posições ao contrário, ela não se explica. Por isso que você não acha ninguém tocando em 8ª posição, porque simplesmente nem vai existir. Então,
o que acontece? O instrumento ele é cromático, e eu vou falar rapidamente por que ele é cromático. Porque quando a gente pega a placa de vozes, né, e ela tem duas placas de vozes, né? Então, você tem a placa das sopradas, as placas das aspiradas. Todas as palhetas elas têm a mesma capacidade, que é a de dar duas notas. Então, cada palheta dá duas notas. Se cada palheta dá duas notas, o instrumento tem 40 notas, porque são 20 palhetas, cada uma fazendo duas, 40. E é por isso que tem tanta nota. Aí você pega aqui, ó. Pega qualquer outra palheta. Ó, da outra placa. Lo mismo. Então, toda palheta toca no fluxo e no contrafluxo. Então, cromatizar a diatônica não é uma opção, sabe? Sim. Ela é cromática. Ela é cromática. Então, assim, não é uma técnica avançada. Tocar em 12 tons numa gaita em dó não é avançado. Não, pelo contrário. É um retorno à base mecânica do instrumento. Sim, mas, nesse Otávio, vou falar um pouquinho para a gente, porque eu acho que é muito. Lo que él dice es un poco de... Bueno, habla desde el lado de la mecánica del instrumento y que dice, bueno, si tenemos 10 lengüetas, tenemos 10 lengüetas aspiradas, 10 lengüetas sopladas, podemos decir que tenemos, o sea, por así decirlo, 2 sonidos en cada una, tenemos 40 sonidos. Y un poco dice que es ahí cuando uno retrotrae eso de las posiciones atrás y empezás a analizar y te vas a la mecánica del instrumento, el instrumento no es diatónico, el instrumento es cromático, porque si vas a la mecánica, la lengüeta te genera 2 sonidos. Entonces empezar a verlo desde esse lado. Mas vou te perguntar uma coisa. Mas você está remontando a la mecânica da gaita, mas eu acho que o cara que fez a gaita não tinha conta do que podia acontecer para fazer o overflow e tudo isso que está acontecendo agora, sabe? Para falar a verdade, eu acho que o Matthias Horner, ou quem, não sei quem foi, que foi o primeiro design de gaita diatônica, não sei, na verdade, se o cara tinha conta de que, tipo assim, eu acho que overblow é um erro, na verdade, porque não é uma técnica que o cara que fez, tipo, como escaleta ou trompeta, mecanicamente o cara que fez isso foi pensando no harmônico e foi que se você faz um harmônico e toca aqui vai dar certo e isso. Então eu acho que aquele instrumento tem uma mecânica muito mais, se você pode falar, pensada, sabe? No caso da gaita eu acho, e é minha visão das coisas, que o cara que fez como para fazer isso diatônico, dar isso para aspirar só. Só que depois, com os anos, agora mesmo, na época, a gente está terminando de fechar o que não estava fechado, sabe? O que você falou. Porque eu acho que o overblow foi como uma técnica, ou na verdade é uma técnica que agora está começando a fechar e a ser perfeita, sabe? Mas o cara que fez a gaita não tinha conta do overflow, então o cara não tinha jeito de fazer que o instrumentista faz alguma coisa tipo fácil, sabe? Mas isso também aconteceu com o bend. A gaita não foi feita para dar bend. Tá verdade, tá bem. E o bend, ele é a mesma coisa que o overblow. É a mesma coisa. Lo mismo, sí. Vamos a ele? A ver. Calma aí. Cadê ela? Olha só. Se eu sopro o 4... A palheta que toca quando eu sopro é a palheta do sopro. Quando eu aspiro... Quando eu aspiro, é a palheta da aspiração. Agora eu vou dar um bend. Quem deu o bend? Sopro. 2. Por quê? Porque quando eu aspirei, eu dei o ré. Quando eu dei o bend, a minha aspiração foi para a palheta do sopro, e a palheta do sopro, tocada no contrafluxo,
a paleta do sopro tocada no contrafluxo, ela deu meio tom acima. Sim. Então, o dó do sopro virou dó sustenido, ré bemol. Agora no overblow. Tá o do sopro, vou dar overblow. O meu sopro foi para a paleta da aspiração, que tocada ao contrário deu meio tom acima. Então, o que acontece? Quando eu, com o meu sopro, sopro a paleta do ré, o ré toca mi bemol, toca no contrafluxo. Isso. E quando eu aspiro e aspiro a do sopro, que é dó, toca meio tom acima. Tá. Então, mecanicamente, é exatamente a mesma coisa. Aí alguém pode me perguntar, Otávio, mas o bend faz e o overblow dá um salto. Por quê? Porque existe um balé entre as paletas. Sim. Uma está descendo, a outra aparece e pega a tonalidade no meio. É. No overblow, quando você está mexendo no sopro, o dó começa a baixar para si. Sim. E de repente aparece um mi bemol. Por isso que não tem essa curva. Agora, mecanicamente, é literalmente a mesma coisa que acontece entre as paletas. Ou seja, a gaita diatônica é um instrumento de interação de paletas. Então, se você... Aí é uma questão de premissa. Se você pensa que o overblow é algo que não era para ser feito porque não foi pensado, isso tem que se aplicar necessariamente aos bends. Por isso que, se você for a história da harmônica, os primeiros a dar bend são os negros do sul dos Estados Unidos, que o fazem por emoção. Ninguém queria dar um ré bemol no 4. Né? Simplesmente era... Aí alguém, um pouco mais depois, falou, peraí, dá para chegar no ré bemol. Então, da mesma forma que o bend foi incluído na técnica de harmônica, o overblow deve ser. E se você pretende excluir o overblow da técnica de harmônica ou colocá-lo como opcional, você precisa colocar o bend no mesmo lugar. Porque, mecanicamente, são técnicas irmãs. E qual é o problema do ensino? Aí o problema é outro. É que nas aulas de gaita se costuma afastar essas duas técnicas, quando na realidade elas são precisamente a mesma coisa. Então, quando um aluno meu aprende bend, na mesma hora já aprende overblow, porque na realidade bend e overblow são nomes. O que acontece na física não tem nome. Então, aí se a gente levar para um outro assunto, o cara que inventou a roda nunca imaginou em fazer um foguete. Então o foguete não poderia ser construído. Dice que... Na verdade, as coisas evoluem, né? O conhecimento. Que inventó la rueda, dice, nunca inventó que se pueda hacer el... ¿Cómo se llama? El que le pones la soga y enganchás la soga. La polea. Qualquer coisa. El que inventó la rueda nunca inventó la polea, dice, pero bueno, ahí hubo que lo pensó, hizo una polea. Dice, bueno, con el overblow dice pasa un poco lo mismo. Entiendo. Entonces, es importante lo que dice Otávio, está buenísimo como para plantearlo, porque yo coincido con Otávio de que son dos técnicas hermanas, pero que son dos errores, y está bueno que de esos errores se hagan técnicas y que se den hermanados. Por ahí lo que dice Otávio también es muy novedoso, por lo menos yo doy clase hace un montón de años y nunca a alguien que aprendió bending enseguida lo di junto con overblow, nunca. Por lo general yo lo asumo que doy afastado ISU. Entonces por ahí lo que dice él está buenísimo como para partir de ahora en adelante verlo como otra manera de enseñar, que uno va aprendiendo, porque dice, bueno, uno ve que efectivamente, pero insisto, esto es para todos, es nuevo, es realmente nuevo, pero para la armónica, para el instrumento, para el momento que se vive. Lo mismo habrá sucedido con otros instrumentos en donde se desenvolvió problemas técnicos o diferencias técnicas. Otávio es un soldado de la armónica porque viene encarando este camino y estas dudas y todas estas cosas que estamos hablando desde hace un montón de años y prácticamente solo. Entonces está buenísimo y para mí posta es un placer. Pino, ¿tenés alguna pregunta del pueblo, de la people o de alguien? Estamos ya en horario, pasó volando y yo quería que él toque un montón. Hacelo tocar, vamos a tocar un rato, dale. Igual, ¿sabés qué? Todo lo que me pasó volando a la hora, o sea, todo lo que me dijo me pareció una genialidad.
Así que excelente, excelente, loco. Vamos a tener que repetir más adelante. Sí. Si estás invitado, Otavio, si te parece bien, a una nueva. Vamos a hacer mais uma, porque não acreditamos que já passou uma hora, ficou corto. Que maravilha. Não, que maravilha. vamos ter que fazer mais uma, porque para nós vamos, sim. É muito lindo falar com você. Muito obrigado. Para mim é um prazer muito grande, é uma alegria muito grande. Eu acho que o mundo precisa cada vez mais de empatia. Então, da mesma forma que eu estou aqui, eu podia estar no seu sofá e você podia estar aqui no meu lugar. Então, isso são consequências da vida, são situações que a gente não consegue muito controlar. E eu espero realmente, assim, eu não tenho muita expectativa na vida, mas assim, eu espero realmente que a gente possa fazer o melhor trabalho possível em nome de tanta gente que estudou gaita até hoje. Então, se hoje o overblow é visto assim, o overdraw é visto assim, o overbend é visto assim, é porque alguém se dedicou muito a fazer bend. Então, assim, a gente só está falando disso porque houve anteriormente um Sonny Terry, houve anteriormente um Sonny Boy Williamson, houve anteriormente um Charlie Musselwhite, houve anteriormente um James Cotton, houve um Little Walter, houve um Mark Ford. Então, assim, sempre que eu toco, eu lembro que assim, essa coisa do soldado não é uma coisa assim, vamos dizer, não é um... Quando ele diz soldado, está dizendo militante. Não é um fetiche, não é um fetiche, claro. Não é um fetiche. É uma consciência de que a gente a gente cumpre um papel, sabe? E existe uma grande quantidade de pessoas que está começando a estudar harmônica e eles vão pegar esse conhecimento e vão levar à frente. Então, condição sine qua non para nós estarmos nesse papo aqui, ter havido muita gente que sofreu e deu a vida pela gaita. Então, sempre com muito respeito a todo mundo que veio antes. E acho que o Overblow é um irmão gêmeo do band. Eles só tiveram nomes diferentes, porque sempre tem alguém para dar nome para as coisas, né? Mas a música não é feita de nomes, a música é feita de música. No. Nada, dice de que está... Él habla de la situación de eso, de que habla como un soldado de la armónica, y habla como que él milita eso, pero que también él siente mucho respeto porque dice que él puede hacer lo que se está haciendo ahora porque existió Sonny Terry, porque existieron todos y que hubo mucha gente que le dedicó la vida al instrumento y que él considera dedicarle la vida al instrumento. Y que nada, que está buenísimo que a partir de ahora la gente que empieza a estudiar sepa que el overblow es un hermano gemelo del bending, pero que nada más le pusieron otro nombre. O sea, es como es como la frase que él dice, ¿viste? Son hermanos gemelos que de repente alguien le puso otros nombres, pero que son exactamente lo mismo. Entonces, que si a partir de ahora, del 18 de julio del 2020, empezamos con esa premisa nueva, que decimos, bueno, la armónica se sopla, se aspira, se hace el bending, se hace el overblow, y es así, y funciona así y es simple, va a hacer también que crezca mucho el instrumento y que muy posiblemente también de ese salto académico que tanto buscamos. Pero Otávio, es un prazer sempre falar com você. Uma hora é muito pouco tempo para você, você é como um livro aberto, sabe? Sabe muito, na verdade. Sí. Gente, nos estamos despidiendo. Antes que nada, les digo una cosa yo. Siempre, a ver, yo seguramente ahora empezaré a tomar clase con Otavio, como también tomo clase con muchos colegas míos, o sea, es una cuestión de nada, empezar a ver con alguien y decir, che, a ver, es tu trabajo, entonces, bueno, nada, te garpo y lo que sea, y pasarme cierto conocimiento, quiero ver cómo vos ves la vida, aunque sea gente, a veces, esto también es importante, a veces es gente que tal vez toca una cosa muy distinta a la que toco yo. Pero por una cuestión de interés, digo, ¿por qué toca de esa manera? A ver, voy a tomar una clase con esta persona. Lo que les quiero decir es, anímense, los que están tomando clase ya saben, ya están tomando clase, y los que no toman clase, tomen clase con más personas. Fíjense, es como viajar. Viste que alguien dice, uy, yo viajé a Roma, yo viajé acá, pude visualizar, no sé, el Mar Negro. Bueno, digo, es lo mismo tomar clases con diferentes personas. ¿Bien? Es lo mismo, es conocimiento, es disfrutar, es viajar. Y bueno, nada, me despido de todos ustedes.
y Pino me va a poner la música de Jefferson González, que es la música del final. La nuestra música, que por primera vez la vas a escuchar en vivo, no va a ver necesidad de que te hagas señas ni nada. Subime el volumen. Ahí te Gracias. subo el volumen, boludo. Esto fue un programa con 2 pinos. ¿Cómo dicen, Jefferson? Vai, eu prazo. Otávio, um prazer de falar com você. Mando muitos beijos, um abraço forte. E a gente vai fazer mais uma, porque vai ser prazer para nós. Beijo. Vontade.